Vamos esperar o pessoal. Está, Joana? Tudo certo, professor. Nossa, ainda bem que você me lembrou disso, porque hoje deu as 200 horas. Delícia! Aí eu fiz a documentação, mas eu esqueci de mandar para minha chefe. Nossa, ainda bem que você lembrou, professor. Volta aí. Então, acho que essa semana eu te entrego a documentação assinada das 200 horas, tá? Voltei. Vamos lá. Então, eu tava falando, né, que a última crise da Pugliese foi a mais feia que ela teve até o momento, e foi quando ela perdeu todos os contratos e ela ficou fora da fonte de renda dela, né, que é a internet. Ela ficou cerca de 2 meses e meio fora. E aí depois, foi muito interessante o jeito que ela lidou com isso, né? Porque primeiro ela não pediu desculpa, não fez nada, saiu da internet, sumiu ela, o marido da face da terra, só ficou o Instagram do cachorro. E aí depois de meses ela voltou fazendo um IGTV com toda uma construção de imagem como se ela fosse, tipo, uma moça muito pura, sempre de blusa branca, pouca maquiagem, alguns acessórios com símbolos tipo coração, o cabelo atrás da orelha, uma coisa sempre para passar a imagem de boa moça, sendo que era uma imagem completamente contrária ao que ela sempre Que ela sempre foi, exatamente. A gente vai, se Deus quiser, ter tempo para falar sobre crise em redes sociais, né? E isso provavelmente a gente vai retomar esse caso aí, mas assim, é muito complicado a gente pensar imagem na internet, porque o que é reputação positiva na internet? Para alguns é o politicamente correto, porque às vezes a imagem que o cara quer passar é de não ser politicamente correto, e ali ele tem os seus seguidores, Sim. e ali ele faz o negócio dele, né? O propósito dele funciona do mesmo jeito. É muito louco a gente pensar, né? É verdade. Ainda mais para o Você vê o Danilo indivíduo. Gentili, né? Um Ué. exemplo do Danilo Gentili. Uma crise de imagem para ele seria se ele atualmente apoiasse o PT. Daí ia ser uma crise de imagem para ele, porque o público dele é o contrário. Porque assim, as personalidades, aí eu penso que nas redes sociais é diferente. Uma coisa é a imagem para a personalidade, outra coisa é a imagem para a marca, para a empresa, para CNPJ, vamos chamar assim, né? Sim, as empresas não podem pisar, não podem pisar de jeito nenhum, porque elas não conseguem voltar como a Pugliese aí voltou. Não dá para uma Nestlé, uma Petrobras, uma Embraer fazer sacanagem e depois achar que 2 meses ela volta. Não funciona, né? O esquema é outro. Né? Mas isso vale um capítulo da nossa discussão no futuro. É verdade. A Pugliese tem muita crise pra gente discutir, porque ela até já se meteu em outra. Mas daí eu questiono se isso é crise, falando dela. Entendeu? É crise de verdade. Se isso é crise pra ela, né? Verdade. Eu acho que a única crise mesmo foi essa, que ela perdeu, tipo, todos os contratos dela. É a forma de explorar o mercado, o nicho dela de atuação. Ela explora desse jeito, né? Sim. A se considerar. Então, e para a gente falar de crise... acho que é legal, Vi, dar uma lida rapidinho para todo mundo associar o que para o autor, o que significa imagem, danos à imagem, significa o quê? Ó, você tem o texto aí, quer que eu leia? Se puder ler, professora, então, que eu não estou com ele aberto aqui, não. Ó, imagem, o que seria alguma coisa que afetasse a imagem segundo o autor? Sério dano à imagem ou reputação da companhia ou do governo, problemas de identidade corporativa, ou seja, ela fala uma coisa, ela faz outra, ela não tem identidade, não tem clareza, né? Vamos dizer, o RG dela não está claro. Uso indevido da marca da empresa ou de produtos, adulteração da marca, difamação, calúnia e boatos não comprovados podem ser considerados crise de imagem, tá? Só pra gente... Professora, aí a gente pegou uma de identidade corporativa também, que na verdade não foi nem muito culpa da empresa, mas foi culpa de boatos, que seria a cerveja Corona, porque de acordo com vários sites, o aumento global, a diminuição global de venda dela foi porque muitas pessoas associam isso como vírus da cerveja, por conta do coronavírus. E aí teve um aumento enorme de buscas no Google com esse termo, vírus da cerveja. E aí, consequentemente, por conta disso, teve algumas até fake news que se espalharam,
sobre isso e o consumo dela caiu bastante. Então, talvez isso possa ser entendido como uma identidade corporativa também. Uma crise de identidade corporativa. Foi? Oi? Alô, Não, professora? ela simplesmente, que infelicidade, né? Que Pois falta é, de sorte. O vírus mortal tem o chamado mesmo nome da corona. marca dela. Falando E aí a nisso, gente também tem a crise de tecnologia. Deixa eu só acrescentar um negócio nesse fala. corona, eu vou tentar Natália, você não falar. pode falar. Você não pode falar, Natália. É só um pouquinho, que na Fala aí, verdade a marca falou que eles não perderam vendas e, na verdade, até aumentou o consumo, porque tanto pelas pessoas que estão dentro de casa e estão consumindo, e também porque pela graça das pessoas em tomar uma cerveja que tem o nome do vírus. Pode ter sido uma saída positiva. Tá vendo? Crise tem sempre os dois lados, né? Você tem que saber lidar com isso. Legal. Vamos lá, Maia. Aí, a gente vai falar da crise agora no sentido da tecnologia, que foi o terceiro tipo de crise que a gente teve aqui. Então, a crise da tecnologia, ela está relacionada com tudo que dá problema no sentido tecnológico mesmo, como falta de backup de dados, pane, algum incêndio que possa ter feito a gente perder todos os nossos backup, enfim, coisas no sentido da tecnologia mesmo. Perda de dados, entre outras coisas, mas principalmente. Isso também está relacionado com a falta de segurança da tecnologia de uma empresa. Ou seja, quando invadem site, vazamentos de dados sigilosos, um devido de conteúdo, uso de produtos falsificados, pirateados, etc. Um exemplo disso também são os grampos irregulares nos casos políticos, que a gente vê com mais frequência, né? Tipo, por exemplo, grampos que na verdade não foram autorizados, mas foram feitos como Lava Jato ou outras operações. Mas um exemplo mais próximo da gente foi com a Magazine Luiza, que tem uma comunicação muito bem estruturada, a equipe da Magazine Luiza. Acho que todo mundo conhece vários cases da Magazine Luiza, né? A comunicação dela é muito boa, mas ela teve uma pane no aplicativo, e por conta dessa pane, desse bug de erro de programação, ela deu, sim, muitos cupons de mais de R$1.000 para os usuários. Ai, que E aí delícia! todo mundo ficou muito feliz, começou a usar, só que aí no dia seguinte a empresa aproveitou a situação, publicou no Twitter: galera, vocês viram que essa madrugada eu buguei, né? Quem nunca? Quem tinha o aplicativo da Magalu se deu bem, baixa o app você também, quem sabe eu não dou outra bugada. Então eles meio que contornaram por cima, porque foi um bug para eles, com certeza pode ter gerado algum prejuízo. Mas eles assumiram o prejuízo. R$1.000, mas eles assumiram o prejuízo, então mostrou que a empresa é uma empresa idônea, que assim, não foi culpa nossa ter sido R$1.000 de desconto, foi culpa deles, então não seria justo eles cancelarem esse pedido. Então eles assumiram e ainda usaram isso a favor deles, para fazer mais pessoas baixarem o aplicativo deles e consumirem mais, porque nesse aplicativo tem vários gatilhos mentais para fazer a gente comprar. Então, muita gente pode ter consumido mais, mesmo sem esse bug, por conta dele. Então, ele meio que deu a volta por cima da crise, por isso que a gente achou legal trazer esse exemplo. Que é o que você falou, que toda crise tem dois lados, né? Tem que saber explorar, né? Por isso que o pessoal da leitura, essa leitura de cenário, essa compreensão de comportamentos, de tendências, de dados é tão importante, gente. É muito importante estar atento nas características do público. Eu queria trazer um exemplo aí que tem a ver com tecnologia, que é a questão da vacina. Que teve a vacina de Oxford, né, que ontem saiu a notícia, que ela foi, não foi cancelada, né, ela deu uma parada nos estudos porque teve um caso de uma reação muito séria, né, em um dos voluntários lá que receberam as doses da vacina. Isso tem a ver com a tecnologia, porque a vacina é uma tecnologia, né? Ela gerou uma crise. Ontem as ações dessa empresa caíram pra caramba. Nossa, tá me gerando uma crise agora saber disso, professora. Você não tá sabendo? Não, imagina, minha única esperança de vacina, você vem e fala uma coisa dessa. Uma das vacinas promissoras está, né, de quarentena, vamos chamar assim. Ela está
né, a princípio, ali aguardando, porque tá dentro dos, vamos dizer assim, dos protocolos, tudo isso faz parte. É que ela estava na terceira fase. Oh, meu Deus. Ela estava na terceira fase e nessa fase teve um caso, e ela está sendo também aplicada aqui no Brasil, né? Que teve uma reação muito séria e causou um problema de saúde muito sério para um voluntário. E aí isso foi notificado e agora isso, né, entrou como um protocolo lá de revisão, alguma coisa assim. A imprensa não está superdimensionando isso daí, mas tem a ver com uma tecnologia que geralmente a gente associa tecnologia a dispositivos, a máquinas, né? Mas a vacina, um produto, também é uma tecnologia, né, que está sendo investigada. E aí, olha o que isso causou de perdas para a empresa e, né, o impacto social que veio junto com isso tudo. Professora, posso só responder o que o Luiz perguntou aqui no chat do Pode, a gente não está público? acompanhando o chat. Vai. Foi só ele que falou, eu acho. Porque tem gente que ainda segue. Porque tem gente que não liga, né? Tem gente que ou não liga para as coisas que ela faz e, ok, gosto do conteúdo atual dela. Ou acho que também porque brasileiro esquece fácil, as pessoas esquecem fácil. Eu acho que uma das coisas que fez as pessoas não darem um follow nela foi o fato dela ter logo de cara desativado o Instagram dela. Então não deu chance das pessoas pararem de seguir. Então depois que ela voltou, muita gente, tipo, viu ela ali no feed, nem se tocou muito e não se deu o trabalho de parar de seguir. Eu acho que um dos grandes fatores para não terem parado foi essa questão dela ter desativado. Porque teve muita gente que parou na hora, assim, umas 500 mil pessoas, pelo que eu lembre, pararam, mas o que é 500 mil pessoas para ela que tinha 5 milhões, né? Então, muita gente, eu acho que a maioria não parou por conta disso, que ela teve esse start de não, peraí, vou desativar tudo aqui, dar um tempo, fazer as pessoas pararem de falar de mim. Eu acho também, Mavi, que as pessoas acabam seguindo por curiosidade. Tipo, as pessoas gostam de seguir pessoas polêmicas porque sabem que ali sempre vai ter muita polêmica. Eu mesmo sigo umas pessoas que eu não me interesso pelo conteúdo, mas eu sei que eles estão constantemente envolvidos com polêmicas, que é a família Pôncio. E aí eu sigo a família inteira porque eu sei que vai acontecer alguma coisa em algum momento ali. Então é por pura curiosidade. Verdade, eu podia ter pegado a família E a Pôncio internet, também, gente, ela é outra terra, vamos dizer assim, são outras leis, né? Sim. Você, por exemplo, Gabi, numa vida sem ser a virtual, você não sairia junto com esse grupo. Vamos imaginar que você tivesse que seguir seria andar junto. Você andaria com uma pessoa que não tem a ver com a sua... Não, você não teria... Andaria com Saulo Pôncio, Gabi? Eu ando junto com ele, entendeu? Não tem problema. Você daria rolê com Gabi Brandt? Entendeu? Eu não sairia com a galera dela, mas no virtual eu saio com a galera dela, entendeu? Lá pode tudo. Então é verdade isso. É outra ética, vamos chamar. Tem uma blogueira aqui de Taubaté que eu sigo especificamente para passar raiva. Porque eu olho e falo, como que essa menina tem a pachorra de fazer uma coisa dessa na internet? Pra passar raiva é minha religião, que ódio. Mas eu tô só seguindo. Não, juro, eu sigo que eu passo raiva. Ela tá silenciada, mas daí às vezes, de tempo em tempo, eu entro lá, eu falo assim, deixa eu ver o que essa menina tá fazendo. E eu vou ver. Assim, eu acho que a Pugliese também tem muito isso, verdade. A Pugliese, a Anitta, a família Pôncio, que sabem que ela vai estar envolvida em polêmica. E tem coisa melhor que ver fofoca de famoso? Não tem. Fofoca de famoso é tudo. Legal. Vamos lá, então, para a próxima apresentação. Já que a Mavi respondeu uma pergunta, acho que pode ser eu e a Jéssica. Topa, Jéssica? Luiz e quem? Luiz e Jéssica? Pode ser. Deixa eu anotar aqui certinho, gente. Pode falando, gente. Então, o nosso é poder público, danos patrimoniais e controle financeiro. Tá jóia. Não sei, Jéssica, você quer que eu comece? Quer começar? Tanto faz. Deixa eu... sei lá. Eu posso eu posso começar falando do poder público, então. Eu peguei um caso aqui, professora, um caso atual, né, recente, que logicamente do coronavírus. Eu peguei esse caso para o poder público justamente porque
né, o poder público, ele praticamente é o conjunto de órgãos que realizam os trabalhos do Estado, né? Então, são as autoridades que têm o dever de realizar os trabalhos do Estado, que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, enfim. E é dever do Estado realizar ações para diminuir o dano causado à sociedade, né? Nesse cenário aí de crise que a gente está. Assim, muita gente questiona isso, né? Se é culpa do Estado, se é dever do Estado realmente amparar as famílias, principalmente as famílias carentes, né? E numa questão de crise assim que a gente está vivendo, eu acredito que assim o Estado é o principal responsável por dar apoio e suporte a essas famílias. Só que a maneira com que vem sendo feito isso, daí eu já não sei, né, se é a maneira mais correta que tem. Um exemplo que tem é do auxílio emergencial, né? O Estado, para tentar reverter um pouco essa questão de falta de alimento, e, enfim, ele teve essa questão de dar a bolsa, né, o auxílio emergencial para algumas famílias. Só que o que acontece, do meu ponto de vista, eu conheço muita gente que não precisa do auxílio emergencial e recebeu, e como também conheço muita gente que precisa, quer dizer, que precisa e não recebeu. Então, essa gestão, fica a dúvida, né? Tipo, no meu ponto de vista, não está sendo feita da melhor maneira possível. Em alguns pontos, lógico, eu acho também que não cabe, o Estado também foi pego de surpresa, né? Os governantes foram pegos de surpresa. Então, assim, por um lado eu até entendo, sabe? Mas numa questão como essa, eu acho que tinha que ter um apelo maior e não poderia, as coisas não poderiam ser levadas como piada, como Luiz, foi no começo. Oi. Isso daí mostra uma fragilidade do nosso sistema, né? Da nossa organização. Vamos pensar como uma empresa, né? A empresa tem um cadastro dos seus consumidores, tem um cadastro dos seus clientes, tem um cadastro dos seus funcionários. Isso é organizado, isso é sistematizado, isso mostra o quanto isso não foi investimento, não no passado. Então, assim, são muitas informações desencontradas, né? É um banco de dados deficitário, errado, e que está gerando tudo isso, né? E mais, agora virou moeda política, né? Nós vamos entrar nessa questão que está virando moeda para as eleições, futuras eleições presidenciais, né? Já virou essa moeda de troca. Então, assim, tem a ver com crise de gestão pública, porque tem um erro de gerenciamento, mas também tem a ver com o uso, né? Se confunde um pouco, né, com a questão do poder público, né? Só uma opinião. Não concordo também. E assim, a gente tem outros pontos, né, que o Estado tentou fazer assim, o que ele pôde, mas, como eu falei, né, talvez não tenha sido suficiente. Até porque a população também, né, a gente sabe como funcionam as coisas. Mas ele fez toques de recolher, restrição ao horário de funcionamento dos comércios, enfim, imposição de medidas sanitárias, entre outras determinações. Mas é aquilo que eu falei, tipo, eu até entendo que é uma coisa nova e tudo mais, mas a gente não pode, né? O governo tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, sei lá, também, minha opinião fica em branco aí. A gente tem muita gente lá ganhando muito bem, né? Há muito tempo para pensar a gestão pública, né? Não é uma coisa que, assim, deva ser considerada só como um ineditismo, né? Que é essa surpresa de nós, assim, tem que ter soluções e as soluções têm que ser as melhores possíveis, né? Não dá para a gente aceitar, né? Embora a gente considere que vamos ter uma flexibilidade nisso, mas os erros têm que ser contornados, né? Vamos lá, então. Aí, não sei se a Jéssica quiser complementar. Professora, outro caso que a gente tinha visto também sobre o poder público é referente às denúncias de corrupção.
É uma das coisas que, dos exemplos também, acredito que seja a Operação Lava Jato, que foi iniciada em 2014 e até hoje ainda conta com alguns desdobramentos que passam pelo Supremo Tribunal. E dentre essas investigações, vem investigando todos os suspeitos que ocasionalmente está relacionado. Então, a gente vê também que o Poder Judiciário ele acaba presenciando uma dessas maiores crises, acredito eu. E esse sistema ele vem sendo atingido por todas as revelações que foram ocasionadas anteriormente. E, querendo ou não, isso também gerou um pouco um impacto e um reflexo na sociedade. A Lava Jato é um case à parte, é uma situação, né, uma história à parte, né, cheia de acertos e cheia de erros. Né? Ela reflete Sim. perfeitamente a nossa estrutura pública, a nossa estrutura judiciária, com seus erros e seus acertos. Né? Infelizmente, ali tem de tudo um pouco. Né? Vamos lá. Vamos para o próximo? Bom, próximo seria os danos patrimoniais. A gente viu algo relacionado aos desastres natural, como incêndio, por exemplo. Um dos fatos que a gente andou vendo foi o incêndio que aconteceu no Parque Nacional da Canastra, e ele acabou consumiu cerca de 21 mil hectares durante todo o parque. No entanto, o parque se encontra fechado. A gente não tem acesso no parque desde março de 2020, devido à pandemia. Então, e por ter algumas propriedades dentro do parque e tudo mais, que acaba sendo privatizado também, acredito que isso acaba gerando um pouco de reflexo. E falando ainda de incêndio, né, professor, e dessa questão de crise ambiental não, desculpa, crise patrimonial, a gente está vivendo atualmente as queimadas, está vendo, né, na verdade, atualmente as queimadas aí no Pantanal. E que, né, já devastaram aí mais de 10% de toda a cobertura vegetal, enfim. E trouxe diversos outros danos, né? Teve uma ponte lá, se eu não me engano, uma ponte de madeira que ligava, eu não lembro direito, uma região a outra, e foi destruída, fora as queimadas que destruíram o maior refúgio de araras azuis do Brasil. É uma mistura, Então, né? é algo bem triste. E eu acho que tem um pouco a ver, tipo, esses dois tópicos que a gente pegou, eles meio que se ligam, né? Porque essas questões também não deixam de ser dever do Estado, dever do poder público em resolver um tipo de questão como esse. Eu estava no Twitter agora há pouco também, eu vi que tipo, estava tendo uma reunião lá, e aí filmaram o Bolsonaro, uma criança falando no microfone, aí ela citou, tá tendo queimada no Pantanal mesmo, e aí ele começou a dar risada, e a galera toda dando risada, tipo, como se fosse piada, sabe, o negócio. Então, sei lá. Só pegando um gancho de que o Luiz falou, é importante lembrar também que o presidente ele meio que cortou verbas destinadas à área ambiental. Então, querendo ou não, isso para essas áreas de conservação acaba dificultando um pouco também. A retomada, né? O reflorestamento, alguma coisa relacionada. Isso. Vocês estão falando de uma coisa que afeta a outra, uma crise de meio ambiente, né? O ambiental afetando, envolvendo crises de patrimônio. As crises de patrimônio têm a ver com os recursos físicos mesmo, recursos materiais que as empresas acabam, ou que as organizações, ou que os governos acabam sofrendo perdas, e isso impacta fortemente na questão da sobrevivência dessa organização. Então, o incêndio afetando, né, o patrimônio, aí é a crise patrimonial. Uma catástrofe natural afetando o patrimônio, aí é uma crise patrimonial. Tá? Para a gente poder separar, porque a gente está por um caminho muito próximo de dois tipos de crise, conforme a classificação do autor aqui. Tá bom? Isso pode ser tanto a crise, pode ser patrimonial, pode ser por consequências que não foram previstas, como catástrofes naturais, como por intencionais ou por erro de gestão. Então, as crises patrimoniais podem vir de várias formas, de
erro de condução mesmo dos negócios. E, por fim, a de controle financeiro que vocês estão? Isso, controle financeiro. Aí, sobre controle financeiro, a gente pegou um exemplo sobre demissão em massa, que é o que está vindo... Espera só um pouquinho, gente, minha bateria está acabando. Tá bem. Pronto. Pode falar. Sobre o controle financeiro, uma das coisas que a gente pesquisou foi sobre a demissão em massa, que é um dos fatores que vem acontecendo bastante devido ao momento que a gente está vivendo. Então, a gente viu que a Renault, por exemplo, ela dispensou 15 mil empregados, a Nissan anunciou o fechamento de uma fábrica em Barcelona, com 3 mil trabalhadores, e a BMW parece que vai cortar 6 mil empregados. Então, a gente vê que esses são alguns exemplos sobre essa aceleração da crise nesse setor. Nesse caso aqui que a gente especificou é no setor automobilístico, mas a gente tem vários outros exemplos também que se encaixam. E todos eles causados pela pandemia. Outro exemplo também, professor, eu não sei se enquadra nesse tópico, mas que a gente está vendo muito agora é a questão dos funcionários eles passarem a trabalhar em home office, né? Então, muitas empresas elas estão optando por home office e isso também acaba, né, gerando uma economia maior para a organização. Questão de água, de luz, até mesmo aluguel, né? Enfim. Então, essa questão de home office tem aumentado bastante agora na crise por conta da pandemia. E ela beneficia por um lado e atrapalha o outro. Por exemplo, o mercado de imobiliário foi fortemente afetado, principalmente os imóveis de escritórios, né, com padrão escritórios. Foi uma escalada, né, vamos dizer assim, de fechamento de contrato por conta dessa pandemia. Então, assim, o outro setor foi afetado com essa questão financeira, entendeu? Aqui, ó, queda brusca do faturamento, é um exemplo de crise relacionada ao controle financeiro. Demissão em massa, crises de acionistas e cotistas. Então, são todas coisas que afetam o rendimento do negócio. Então, a pandemia causou muitas crises de controle financeiro em empresas de grande porte a pequenos negócios. Né? Joia? A gente vê que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Vamos para o próximo, então. Quem mais está aí para apresentar? Eu e a Gi, professora, agora ela chegou. Vocês aí, acabou? Isso. Tá. A Ana Carolina foi com a Ana Lívia, né? Na semana passada. É que eu estou anotando aqui. Tá, então deixa eu anotar aqui. Gabriela. Giovana. Vamos lá, gente. O nosso relações trabalhistas ou de pessoal e catástrofes naturais e o outro, calma aí que travou o negócio aqui, não desce. Quando descer eu te conto qual que é o próximo. Segurança pública. Isso mesmo. Então, professora, começando com o primeiro, de relações trabalhistas ou de pessoal, basicamente são crises que envolvem a relação entre alguma organização, instituição, enfim, com seus funcionários. Na verdade, não só com funcionários diretos, mas terceiros, fornecedores também. E, nossa, gente, travou tudo aqui, está vendo no meu celular. E isso pode acontecer tanto internamente, dentro mesmo do ambiente da empresa, quanto externamente, né? Tipo, até mesmo no caminho que a pessoa percorre até a empresa, isso pode acontecer. Então, alguns exemplos. Programa de demissão. Na verdade, os meus 3 trabalhos, os meus 3 tópicos, eles vão acabar abrangendo algumas outras que já foram citadas também. Então, por exemplo, o programa de demissão é uma coisa que tem acontecido bastante também recentemente, como até já falaram anteriormente.
Até algumas empresas aqui do Vale têm aberto, têm disponibilizado esses programas de demissões, voluntárias ou não. Não pagamento de direitos trabalhistas, por exemplo, quando alguma... Ai, tem 10 minutos. Quando algum funcionário que é demitido e tudo mais acaba colocando a empresa na justiça, dando alguma polêmica. Caso de assédio também, que tem vindo muito à tona nos últimos tempos, violência no trabalho, e aí greves, passeatas, invasões. Aí eu peguei um case que é bem recente, também é por decorrência da pandemia, que foi o caso da Amazon. Eu não sei se todo mundo acompanhou a polêmica que deu com ela no começo da pandemia, que alguns funcionários, junto com outros funcionários de algumas redes grandes, como, por exemplo, o Walmart, o Target, também as empresas norte-americanas, os funcionários se revoltaram porque afirmaram que as empresas não estavam sendo justas, estavam, assim, lucrando em cima da saúde deles que estavam lá expostos trabalhando. Essa manifestação, greve deles começou quando uma funcionária da Amazon começou ela mesma a pesquisar os números de casos que estavam acontecendo dentro da empresa e ela descobriu que eles estavam sendo muito maiores do que os casos que a empresa estava divulgando. Então, a empresa não estava sendo honesta com esse número de casos e aí acabou mobilizando funcionários de outras redes grandes também e o que acabou ocasionando aí a greve. Aí a Amazon se pronunciou, né, a empresa que estava sofrendo essa crise, se pronunciou dizendo que ela respeitava o direito dos funcionários se manifestarem, se pronunciarem, mas que as informações não eram verdadeiras e que eles estavam, assim, como se fosse prejudicando ainda mais a companhia nesse momento, sabe? Esse foi o pronunciamento deles. Basicamente, o que eles queriam era ter um pagamento adicional por periculosidade, por estarem trabalhando tão expostos assim. Eles queriam equipamentos de segurança também, porque nem isso a empresa estava fornecendo para eles trabalharem de forma mais protegida. Queriam principalmente que a empresa fosse honesta com eles em relação ao número de casos e não começasse a omitir o número de casos de outras sedes, igual eles estavam fazendo. Então, esse foi um caso aí de relações trabalhistas que aconteceu nesse ano. Aí também é um exemplo, surto de doença que atinge os empregados. Então, eu acho que a própria Covid já é uma crise de relações trabalhistas também, a partir do momento que a gente tem muitos funcionários de uma mesma empresa sendo contaminados, não deixa de ser E afastando, né? E é uma situação Exatamente. que afeta financeiramente, né? A produtividade e tudo mais. A Gi quer falar alguma coisa? Quer complementar? Não quero, não. Tá. Foi isso mesmo. Tá. Aí, seguindo... também tem alguns outros exemplos, como, por exemplo, acidente dos funcionários indo até o trabalho. Isso também é uma crise de relações trabalhistas. Acidente quando as pessoas morrem no trabalho também exatamente. Seríssimo, seríssimo. E assim, tem alguns casos que são pequenos, né? São graves, muito graves, mas, por exemplo, quando acaba morrendo uma pessoa, acaba não sendo tão divulgado assim. Mas o caso de Brumadinho, por exemplo, que as meninas já trouxeram também, que tinha muitas pessoas trabalhando ali, Nossa. é um grande exemplo disso, que não foi uma pessoa só que morreu, né? Foram várias. Tá, aí o próximo é catástrofes naturais. Então, basicamente, o próprio nome já diz, né, o que é, são desastres causados por fenômenos naturais, tipo tempestades, enchentes, terremotos, furacão, granizo, incêndios, secas, enfim, uma série de coisas. E naquelas fotinhas que a senhora mandou, também veio o exemplo de rompimento de barragens, que também estava no que as meninas apresentaram na semana passada. Então, acho que acaba se enquadrando para as duas coisas. Mesmo eu não achando que aquele acidente de Brumadinho, por exemplo, teve uma origem natural, mas, enfim, acho que acaba sendo um exemplo, né? É que às vezes a barragem ela é consequência de alguma manifestação da natureza, vamos chamar assim, né? E aí afeta alguma coisa mais lá na frente. Uma chuva muito intensa que não mataria ninguém, mas ela mais forte ali daquela barragem que já estava com problema causou, por exemplo. Vai intensificar.
Então eles são, até dei uma pesquisada, então basicamente são reflexos dessas condições geográficas, meteorológicas, climáticas, biológicas, que é o caso da pandemia. Então, mais uma vez, o exemplo de Covid se enquadra nesse case. Eu acho que eles se enquadram em basicamente todos, mas também é uma crise de catástrofe natural, pode ser considerado. Semana que vem, deixa eu só falar, semana que vem a gente vai falar sobre gestão de riscos. E eu tenho um exemplo que eu gosto, que é um vídeo que eu gosto de passar para vocês, que é como os americanos, ou como os países que têm problemas com catástrofes, né, com acidentes naturais, assim, lá no caso dos Estados Unidos são os furacões. E como eles tratam isso. Isso é muito legal, porque, assim, às vezes, as empresas, os governos justificam uma má gestão pública, né, uma crise de gestão de poder público, delegando à natureza a responsabilidade, mas hoje já é possível antecipar-se a isso. Então... eu ia falar exatamente isso agora, professora, que não é possível para parar a natureza ou prever a natureza, mas é possível antes de você fazer qualquer coisa na sua empresa, você conseguir fazer um estudo... Voltei? Tudo tranquilo. Tá. Fazer um estudo por exemplo, do local onde aquela empresa está sendo instaurada, quais são os históricos daquela região, o que acontece ali, qual é o clima, enfim, essa quantidade de coisas você consegue analisar antes de tomar qualquer decisão. Então, é possível sim prever, entre aspas, o que pode acontecer, né? O que tem potencial de acontecer. Aí vi também que essas catástrofes, elas precisam de uma ação muito rápida, na verdade instantânea, e ela dura muito pouco, né? Porque é um evento que acontece momentâneo e já acaba, e os rastros ficam por muito tempo, e a crise fica por muito tempo. Eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa, na verdade, apontou que essa gestão de crise, de catástrofe, não é muito apontada, não é muito identificada pelas empresas, e sim pelo poder público. Então, as empresas ainda ignoram isso como uma gestão de risco, mas o poder público, que acho que é o principal prejudicado quando acontecem essas crises, ele sim se preocupa com esses fatores. Mas as empresas também deveriam, né? Porque elas também são impactadas diretamente, ou até mesmo diretamente. Aquela construção, no começo do ano, aquela construção de um prédio lá num terreno ruim, com os prédios das construtoras aí no Rio de Janeiro que desabaram, né? Isso, né, é uma coisa que podia ter sido prevista, né? Chove, né, encharca o solo, cai o condomínio lá, o prédio mata não sei quantas pessoas, e isso não é problema. Vira problema do poder público e não vira problema das empresas. Né? Exatamente. Quem acaba lidando com... Deixa eu só fechar a janela. Que vocês estão escutando o chorinho? Deu pra ouvir, sim. Ai. Vamos lá. Acho que vai cair de novo, hein, gente? A gente volta só para terminar. Tá, tem só o exemplo e mais o próximo tópico. O exemplo que eu trouxe desse caso foi os deslizamentos lá no Rio de Janeiro em 2011, que foi bem polêmico também, deu bastante repercussão. Então, é um exemplo também de que as casas, aquelas construções não deviam estar ali, então já era uma coisa que estava inadequada, e foi bem impactante porque muitas pessoas morreram, foram quase 100 pessoas que foram mortas, e mais de 30 mil pessoas tiveram que se realocar e ir para outros lugares, fora as pessoas que pegaram doenças por conta de tudo que aconteceu, como leptospirose. Então, foi uma crise muito grande, e quem teve que gerenciar essa crise foi a Defesa Civil Estadual, as prefeituras das cidades envolvidas e a Força Nacional. Então, esses foram os órgãos que tiveram que tomar conta dessa situação, que foi bem, bem impactante também. E aí, o último, que eu acho que não vai dar tempo de falar nessa chamada, é a segurança pública. Não sei se... São crises onde a segurança pública ou os órgãos de segurança pública são colocados em questão. Então, são quando as pessoas acabam questionando a efetividade, a eficiência. Será que a gente sabe a diferença entre esses termos?
De segurança pública. Não, tem, a gente sabe, é quase uma piada interna isso, professora, porque a gente sempre tem que responder, a gente nunca sabe. Mas, então, a violência, de modo geral,